ruins ou que se alegram com coisas ruins, é sintoma? Não digamos que é um Porque sintoma, mas é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Entendeu? Não é uma coisa que não é um sintoma em si. O sintoma Porque falar de coisas ruins ou se agradar com coisas ruins ou dar risada. Se agradar é por exemplo, eu vejo sádico. É isso. Eu vejo uma coisa ruim ao invés de eu falar, poxa, que chato, eu queria tanto poder ajudar essa pessoa para não acontecer isso com ela e tal, porque ela sente que nem eu, né? Não, olha lá, quase morta, vai morrer, morreu. Então, como a gente que vê acidente e fica lá só olhando. Então, isso é um sintoma que não é normal. Não, mas não tem correlação com a depressão, tem correlação com outros sintomas e outras patologias. Tá. Me fala uma coisa, depressão e bipolaridade, tem diferença? Tem sim. O que é a bipolaridade? Antigamente a gente chamava de bipolaridade a psicose maníaca e depressiva. Essa é a bipolaridade. Tá? Psicose? É uma psicose maníaca depressiva. Tem um par de cromossomos também, agora não lembro por enquanto. Tá? Era antigamente chamada com esse CID. Tá? Certo. A bipolaridade. Hoje em dia, a bipolaridade só é chamada como bipolar. Tá? Teve significância e correção do Código de Doenças Internacionais, porque existem tipos e graus de bipolaridade. Tá? Para mim, ainda não deixa de ser uma psicose. É uma psicose. Para mim porque eu estudei naquela época, para mim, ainda não consigo desarraigar isso. A depressão é outra coisa. Porque qual o sintoma da bipolaridade? É uma pessoa que um dia amanhece ativa, 220 por hora, feliz, querendo falar pela cabeça, sabe, pela boca, e é prolixa, muito prolixa. Fala o dia inteiro, fala. Só ela tem razão. Vai contradizer. Aí que está a psicose. Entendeu? Quando você contradiz a pessoa, pá, martelo. Você fala que isso aqui é água? Não, é suco. Você vai discutir com ela, não existe uma razão real. Você percebe que é problema. E quando ela entra na fase da depressão, ela cai em estágio profundo, sem se alimentar, inanição e querer se matar. Esses são os estágios da bipolaridade. Então quer dizer que é uma doença grave também, né? Sim, é uma doença grave que tem que ser tratada. Normalmente os médicos receitam sais de lítio. O carbolítio, tá? São tratados. Então, eu fico pensando assim, porque se uma mulher desenvolve, ela tem uma criança para cuidar, né, um bebê, e ela desenvolve uma doença dessa, é um risco muito grande para a criança, não é? Para a criança, para ela mesma. Para ela mesma. Mas eu digo assim, para ela tá com a doença, mas para a criança teria que ser identificado bem rápido para que a criança saísse. O difícil o diagnóstico precoce, como eu disse para você. É difícil? É difícil. O bom profissional, ele vai prestar atenção e ouvir. Às vezes o papel do clínico tá lá, é tão fácil simplesmente ouvir e diagnosticar, fazer um diagnóstico, porque existe diagnóstico diferencial. Então as pessoas confundem depressão com bipolaridade. Não é. É completamente diferente. Porque o depressivo, ele se fecha, né? Se fecha, fica no círculo só. E não tem estágio de mania. Quais, assim, os maiores problemas que você vê quando você vai tratar um depressivo? A resistência à doença. Que ele não se conforma com Não, ele nega. Até o último. Ele nega. Quando na realidade ele vem se tratar, para mim é quase 50% do trabalho terapêutico. Porque, feito. Na verdade, ele demorou, né? Demorou. Entendeu? Quando a pessoa aceita que ela tem, ela já está querendo sair dessa situação. Porque quando você tem discernimento ainda, uma parte do cérebro dela está aceitando o que é, porque normalmente a negação é feita por causa da distorção cerebral de não entender. Eles têm problemas cognitivos, eles não conseguem assimilar. Aquilo que eles falam, daqui a pouco eles esquecem. No instantinho. Por quê? Porque eles têm dificuldade de concentração. De concentração. E de atenção. Então, tem um déficit de atenção. Justamente gerada pela doença. Aqui é justamente aquela sensação abstrata que a gente fala assim, nossa, a gente fala pra ela ficar boa, que vai passar e que não entende. Ela não entende mesmo. Parece que você não está falando nada. Exatamente. A pessoa fica, né, pensando. E me diz uma coisa, falando um pouquinho de relacionamento. O ciúme
Porque a gente lida com pessoas assim que até nas amizades, né? Às vezes tem pessoas Sim. que querem você só pra elas, tal. Isso é uma doença? Isso Claro que é uma doença. É uma doença? Claro que é uma doença. Ciúme, mas existe aquele, é um ciúme que é uma pitadinha de não sei o existe. quê, de não sei o O ciúme, ele é bom, ele, na realidade, ele tem tudo no nosso organismo, é bom até certo ponto. Passou do limite, já tem alguma patologia aliada. Tudo. Então o ciúme, de maneira alguma, ele é bom. Não. Como também muitos depressivos utilizam a bebida politicamente correto como fuga. Pessoas que sabem que tem problema. Por exemplo, a gente ouve muito isso de relatos de mulheres que a gente atende, tanto na ONG, como o meu marido bebeu e foi lembrar de coisas lá atrás para me bater, para me judiar e tal. O que é isso? Isso é um quadro depressivo? Quadro de depressão. E muitas pessoas bebem, na realidade, para fugir da situação de angústia. Para alegria, para ficar até mais alegre. Então, aquela coisa, por exemplo, da garota em adolescente, muito comum que a gente vê, é o pessoal beber até cair no chão. Sim, é o que a gente tem visto. Você pode crer que tem algum relato na família que já era alcoólatra, a gente prefere chamar de alcoolismo os pais, os avós, do que chamar de depressão e tratar a doença. Que na verdade não tem a ver, porque o alcoolismo deve ser uma espécie, sei lá. Sim, é outra coisa. Ele desencadeia... Delírio tremens é diferente. A pessoa que não consegue, que utiliza a bebida como fuga, é outra coisa. Pessoal, eu preciso beber uma cerveja, preciso relaxar. Por quê? Se dá pra relaxar sem beber, né? Sem beber, sem nada. Vamos no shopping, eu sou a favor de uma bebida, de vez em quando, um cálice de vinho, por exemplo. Sim. É bom, na realidade ele é saudável. Quando você bebe porque você gostou daquela bebidinha, é uma coisinha doce, né? Uma coisinha. Mas se você beber pra ficar bêbado, é problema. É problema. Você tá com problema. Com certeza. É mais fácil a pessoa falar que ela estava bêbada, então, porque assim, pela sociedade é mais aceitável do que ter depressão. É verdade, gente. O que você disse aí é uma coisa assim, que as mulheres, que às vezes não têm paciência, né? Porque, inclusive essa semana mesmo eu recebi uma pessoa que eu fiquei muito triste, ela falou, eu quero manter meu relacionamento, mas infelizmente por conta da bebida eu não estou conseguindo, né? Porque ele aproveita, bebe, quando ele bebe ele quer me falar coisas que não deve, exatamente coisas que nem eu lembro, mas ele lembra. Então, ou seja, é uma forma da pessoa te magoar. Então, o correto, ao invés de falar, vou me separar, é sentar com aquela pessoa, conversar e levá-la para um tratamento. Sim, porque isso merece. Tirar ela do álcool, porque álcool e psicotrópico é uma bomba relógio, mata. E tem pessoas que tomam esses remédios para faixa preta e mistura com álcool. Piora, né? É morte na certa. É gravíssima. Você vê que absurdo, né? O que você acha de mais importante que a população, principalmente a mais carente, tem que saber a respeito da depressão para